Meus amados irmãos, quero abraçá-los e saudá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ser grato a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui iniciando essa primeira EBD online. Glória a Deus por essa oportunidade. Nós queremos agradecer a nossa irmã Rita pelo espaço concedido aqui no Colégio Intelecto, também pelo irmão Davi que está aqui conosco, permitindo que com qualidade esse vídeo chegue até a sua casa. E louvar a Deus por todos vocês que estão aí vendo esse vídeo e na expectativa de junto nós aprendemos aqui algo da parte de Deus. Em especial, não posso me esquecer, quero abraçar todos os irmãos que estão tendo acesso a esse vídeo, mas em especial aos alunos da EBD, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central aqui em Fortaleza, do bairro Parque São José, liderado pelo nosso pastor Nelson Sombra. Que Deus possa nos direcionar nesse momento e tomar o primeiro e último lugar nesta aula para que nós possamos sair daqui hoje, até o término produtivos e aprendendo mais de Deus. Quero convidá-lo para, nesse momento, fazer uma breve oração entregando a Deus esse momento, em nome de Jesus. Deus, como é bom, meu Pai, estar aqui com os meus irmãos online, virtualmente, a fim de que nós possamos, mesmo longe, mais perto, no sentimento, no propósito de estudar a Tua Palavra, que o Senhor possa tomar este momento e nos direcionar, esclarecendo a nossa mente, a fim de que nós possamos falar de uma maneira clara e bíblica para a glória do Teu nome, e esclarecendo a mente dos Teus filhos, para que eles possam, de bom grado, como a terra fértil, receber a semente da Tua Palavra, que vai ser proclamada aqui nesse momento. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor, em nome dele nós te agradecemos. Amém. Queridos, como vocês sabem, nós estamos dando início a um novo trimestre, tá bom? O primeiro trimestre de 2020 já encerrou e nós vamos iniciar hoje o nosso segundo trimestre de 2020. Os meus irmãos que já adquiriram aí a revista digital sabem que, como nós estamos iniciando um novo trimestre, logo iniciamos também um novo tema. O tema passado foi de fato muito bom, muito edificante, e creio que o desse trimestre não será diferente. O tema desse trimestre é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Jesus e que foi selada pelo Espírito Santo. A proposta dessa revista, deu para pegar, né, Davi? Direitinho, né? Pronto. A proposta dessa revista é, através de 13 lições, estudar acerca da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. São 13 lições que carregam esse tema central e que tem como propósito estudar sobre a epístola que Paulo escreveu aos Efésios. E hoje, excepcionalmente hoje, nós vamos iniciar com a primeira lição, claro, que tem como tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo vai dizer assim: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo de número 2. A verdade prática vai dizer o seguinte: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Eu acho muito feliz essa afirmação do comentarista, porque aqui nós encontramos em poucas palavras um resumo de 6 capítulos da epístola aos Efésios. Nós encontramos apenas aqui nessa verdade prática. Então, se você estabelecer esse desafio, ou estiver com esse desafio, com essa missão de até o final do trimestre estudar conosco, você vai perceber que de fato, apenas nessa simples frase aqui, nessa simples verdade prática, o comentarista ele resumiu bem essa epístola. Você vai perceber até o final, tá certo? A leitura bíblica em classe está em 2 textos sagrados. Efésios capítulo 1, versículo 1, versículo 2, e Atos capítulo 19, do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Não leremos para ganharmos tempo. Eu peço que você leia, acredito que já leu, porque para vir para a escola bíblica vai ter que ter estudado a revista, viu? É bom já ter lido, então acredito que já tenha lido. Então depois você lê novamente, depois da nossa lição. Para ganhar tempo, vamos avançar.
Agora nós nos deparamos com a introdução. Tendo visto já o tema textual, verdade prática, leitura bíblica em classe, nós vamos iniciar a aula de hoje com a introdução, que diz o seguinte: a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Em primeiro lugar, eu quero mais uma vez ressaltar o quanto o comentarista foi feliz dando esses dois predicados para a Epístola aos Efésios. Primeiro ele diz que é a coroa dos escritos de Paulo, e em seguida ele vai dizer que é a rainha das epístolas paulinas. Por quê? Irmão Paulo, você está dizendo que ele foi feliz em dar essas duas características, porque nessa epístola nós encontramos o tema central não apenas dessa epístola, mas nela está sendo abordado o tema central dos 66 livros da Palavra de Deus. Nela está sendo tratado o maior de todos os planos, que é o plano da salvação de Deus por intermédio de Cristo Jesus para a sua igreja. Por essa razão podemos caracterizá-la como a coroa das epístolas, porque em 6 capítulos, de uma maneira profunda, fervorosa, clara, sistemática, Paulo vai tratar deste tema, do plano da salvação que Deus providenciou por intermédio do seu Filho Jesus Cristo e o ofereceu para a sua igreja, lavada pelo sangue e selada pela promessa do Espírito Santo. Uma outra coisa que nós queremos destacar ainda aqui em nível de introdução é o seguinte: nós devemos estudar essa epístola não apenas com um intuito ou com um propósito meramente intelectual ou puramente acadêmico. O nosso estudo tem que transcender a intelectualidade e aquilo que é acadêmico. Não estou dizendo que a intelectualidade e o que é acadêmico é ruim. O estudo intelectual ou acadêmico é ruim, mas tem que transcender. O objetivo de nós estudarmos essa epístola não é só para entupir a nossa mente de conhecimento e encerrarmos o trimestre dizendo: agora eu sei mais, agora eu posso debater mais. Não. Tem duas finalidades que nós podemos perceber já aqui na introdução, o estudo dessa epístola. Primeiro, nos levar a viver uma vida maior de adoração ao nosso Deus. Que à medida que nós formos estudando esta lição e as 12 que estão por vir, aumente em nós o desejo de ainda mais adorar a Deus em espírito e em verdade, de ainda mais viver nesses últimos dias como verdadeiros adoradores, e não apenas a tributar a Deus mais adoração ainda, mas que esse estudo nos leve a viver uma vida cristã mais frutífera. Que não seja apenas um estudo teórico, mas que seja um estudo teórico que dê resultados práticos, que dê frutos na nossa vida cristã. Um estudo que nos aperfeiçoe de uma tal maneira que nos torne ainda mais semelhantes a Cristo, semelhantes a Jesus e parecidos com o nosso bendito Mestre, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ouvir até o final desse trimestre testemunhos como este, de pessoas que vão dizer assim: irmão Paulo, agora eu vou adorar ainda mais a Deus, porque quando eu estudo o plano da salvação, eu vejo o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus é soberano, misericordioso, bondoso, gracioso, o quanto Deus é tudo o que me faz levar a adorar a Ele pelo que Ele é. E não apenas isso, mas testemunho de pessoas que vão dizer: irmão Paulo, eu sou mais crente, sou mais cristão, sou mais parecido com Cristo e mais frutífero no reino após o estudo dessa epístola. Que testemunhos como esse nós possamos ouvir até o término desse trimestre. Pois bem, tendo já feito essa rápida análise, ou essa breve análise da nossa introdução, agora nós vamos partir para os pontos. O primeiro ponto traz o seguinte título: a autoria e a data da epístola. Este ponto tem quatro subdivisões. A primeira está intitulada como autoria,
A segunda está intitulada como assinatura apostólica, a terceira, a epístola da prisão, e a quarta, a data da epístola. Em primeiro lugar, a autoria. Aqui nós não precisamos, melhor dizendo, nem nos deter muito, porque é um fato inegável, incontestável, que essa epístola é de Paulo. Na realidade, este é um senso comum, tanto dos estudiosos dessa epístola, como também daqueles que são leigos e que estudam também essa epístola. É um senso comum que Paulo é o autor desta carta, que Paulo ele é o autor dessa epístola. Isto é um fato inegável. Mas eu quero acrescentar o seguinte, abrindo um parênteses. Mesmo que Paulo não deixasse escrito o seu nome nessa epístola, inicialmente, escrito o nome nessa epístola como sendo sua, de autoria sua, mesmo que ele não deixasse esse título de Paulo, apóstolo de Jesus, como o autor da carta, ainda assim nós perceberíamos facilmente que essa epístola é de Paulo, porque o estilo literário de Paulo, meus amados irmãos, é praticamente inconfundível. Depois compare, lição de casa, depois compare a epístola aos Efésios com as 12 outras epístolas escritas por Paulo. São epístolas que possuem o mesmo perfil literário, são epístolas que possuem similaridades, semelhanças que inconfundivelmente nos levam à conclusão de que Paulo é o autor delas. Mesmo que Paulo não deixasse escrito seu nome, nós acreditaríamos que essa epístola é sua, por uma questão de estilo literário, mas para não ter problema, para não ter nenhum problema, Paulo já inicia dizendo que essa epístola é dele. Paulo já inicia dizendo no versículo de número 1, Paulo, apóstolo, versículo 1 do capítulo 1 de Efésios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Pois bem, tendo entendido que a autoria da epístola é paulina, que a epístola é de Paulo, nós vamos agora prosseguir esse ponto para a segunda subdivisão, que vai tratar da assinatura apostólica. Aqui nós podemos perceber que Paulo fez questão de deixar ali assinado o seu nome como autor da carta. Não foi simplesmente movido por um sentimento egoísta, soberbo, orgulhoso. Paulo não deixou ali escrito na carta o seu nome, simplesmente por uma questão de vaidade pessoal, ou vaidade literária, ou vaidade intelectual. Paulo não deixou escrito o seu nome ali, não foi movido por um sentimento narcisista, querendo mostrar que ele é capaz, que ele é bom no que faz. Não. Paulo tinha objetivos mais nobres, finalidades muito mais nobres e espirituais do que estas. Eu vou aqui citar algumas delas. Primeiro, Paulo faz questão de iniciar dizendo seu nome, apresentando o seu nome, porque a finalidade dele era alcançar um público gentil. Paulo está escrevendo ali para quem? Para um público gentil. Os efésios, em sua grande maioria, que estavam recebendo essa carta, eram um público gentil. Nós vamos ver isso com mais detalhe no ponto seguinte. Mas eram um público gentil, eram destinatários gentios. Por esta razão é que Paulo vai usar o nome Paulo, porque o nome Paulo é um nome que aponta para a cidadania gentílica de Paulo. Era o nome que aponta para a sua cidadania romana, como vocês sabem, e percebemos isso, porque o próprio Paulo diz, por exemplo, em Atos 19, que além de possuir uma cidadania israelita, ele também possuía uma cidadania romana. Vocês podem perceber isso conforme o registro de Atos 19. Então Paulo, como está se dirigindo a um público gentil, ele se dirige ao público utilizando um nome que o torna mais acessível ainda ao público que ele está se dirigindo, que é o público gentil. E ele visa atingir esse grupo porque Paulo compreendeu uma coisa que na sua época muitos estavam tendo dificuldade de compreender, que era o quê, irmão Paulo? Era entender que a salvação não se limitava ao contexto geográfico, não se limitava apenas ao contexto religioso, não se limitava apenas ao contexto cultural de Israel, mas a salvação vinha de Israel, porque Jesus veio de Israel, mas ela deveria ser proclamada para todas as demais nações que eram conhecidas e chamadas de gentios. E Paulo entendeu isso. Tinha muita confusão na época por questões como essa. Ele escreve a epístola aos Gálatas, Paulo,
para confrontar líderes daquela igreja, inclusive apóstolo Pedro, ele repreendeu face a face, porque tinha dificuldade de entender que a salvação transcendia um contexto judaico, né? Por essa razão é que em Atos 15 teve aquele concílio, primeiro concílio em Jerusalém, porque muitos estavam tendo dificuldade de entender que a salvação também era para os gentios, mas Paulo ele entende isso perfeitamente, e por entender isso ele vai até os gentios utilizando deste nome, não do nome de Saulo, mas do nome de Paulo, para alcançar os gentios com o evangelho. E Paulo fez isso porque ele aprendeu isso, irmãos, do próprio Jesus. Jesus diz em Mateus 28, o quê? Ide fazer discípulos em todas as nações. Em Marcos 16, Jesus vai dizer, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Em Lucas 24 está escrito, quando vocês receberem o poder do alto, disse Jesus, né? Saiam de Jerusalém e anunciem para as demais nações que o quê? Que há remissão dos pecados por intermédio do sangue de Jesus. E em Atos 1, Jesus de novo, irmão, de novo vai dizer, eu vou voltar para o Pai, mas fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Quando forem revestidos, saiam de Jerusalém, vão para a Judeia, vão para Samaria e vão até os confins da terra anunciando que Jesus salva. E chegou até a gente aqui, ó, Parque São José, e a você, aonde quer que você esteja, essa mensagem do evangelho, porque o evangelho também dizia respeito aos gentios. Então Paulo, entendendo isso, se dirige aos gentios com esse nome, fazendo essa assinatura por este motivo. Em segundo lugar, por que é que Paulo utiliza-se dessa assinatura apostólica? Se apresenta como Paulo e inicia já dizendo que é Paulo. Por quê? Em segundo lugar, não está aqui, mas vou acrescentar a título de informação, porque na época haviam escritos que eram intitulados como os escritos apócrifos. Claro, quero salientar isso aqui, não quero ser injusto, né? Mas existiam escritos apócrifos, na realidade ainda existem, que têm a sua relevância cultural, histórica e etc. Mas existiam muitos deles que foram feitos na época, livros, epístolas, cartas, que eram escritas por falsos irmãos, por falsos homens, a fim de se dirigir à igreja usando o nome dos apóstolos. Pessoas escrevendo em nome de Paulo, sendo que não era Paulo que estava escrevendo, em nome de Pedro, sendo que não era Pedro que estava escrevendo. Por essa razão é que Paulo faz questão de dizer, quem está escrevendo aqui é Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus. E em terceiro e último lugar, agora está na revista, ele faz isso para também relembrar os irmãos da sua autoridade apostólica. Ele inicia dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, digo de novo, não é para se exibir, mas é para mostrar para a igreja que quem está falando ali é um homem de cidadania romana, que tinha facilidade e autoridade para falar com os gentios, mas era um homem também de autoridade espiritual. Era um apóstolo de Jesus Cristo que tinha autoridade espiritual para instruir a sua igreja. E Paulo era um apóstolo. Claro que tem os pensamentos que são distintos, e os debates nós podemos continuar aqui debaixo do vídeo, tá bom? Vai ser publicado aí no nosso grupo da EBD, e não percam a oportunidade de tirar dúvidas após assistirem a aula. Aqui embaixo mesmo nós vamos interagir. Mas Paulo era sim um apóstolo, um dos 12, fazia parte do colégio apostólico porque tinha credenciais que assim o definia. Exemplo, Paulo, ele foi escolhido pessoalmente pelo próprio Jesus, tal como Mateus, tal como João, tal como Pedro, André e os demais apóstolos. Foi pessoalmente escolhido por Jesus. Ele tinha essa credencial, conforme está escrito em Atos 1 e em Atos capítulo 9. Paulo não apenas foi escolhido por Jesus, mas o seu chamado feito por Cristo, a escolha de Cristo, foi confirmada por intermédio também da igreja. Porque não basta você bater a mão no peito e dizer, eu sou apóstolo, ou eu sou presbítero, ou eu sou um pastor, ou eu sou um diácono, seja qual for o título. É necessário que Deus confirme esse chamado por intermédio das autoridades eclesiásticas que foram constituídas por ele. Então Paulo tinha credencial de apóstolo, que era o fato de ter sido chamado por Jesus, e a outra credencial apostólica que ele tinha
era o fato de ter o reconhecimento da igreja, do seu ministério apostólico. Tinha alguns aqui e acolá que tinham dificuldade de querer questionar, mas a igreja, de uma forma geral, ela selou e reconheceu o ministério apostólico de Paulo, o enviando para fazer viagens missionárias levando o evangelho. E não apenas essas duas credenciais, mas Paulo tinha uma autoridade canônica. Os escritos de Paulo foram feitos debaixo da inspiração do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo que inspirou Isaías, Malaquias, Mateus, Lucas, João, também inspirou Paulo para escrever essas 3 epístolas, inclusive a de Efésios. Ele tinha uma autoridade canônica que era um selo apostólico, né? Pedro, em uma das suas epístolas, ele mesmo vai dizer que as cartas de Paulo são escrituras. O que significa escrituras? É um termo bíblico para se referir a todos os escritos que foram escritos debaixo da inspiração do Espírito Santo de Deus. Então Paulo foi chamado pelo próprio Jesus, por isso ele é apóstolo, teve o seu ministério apostólico reconhecido, tinha autoridade canônica, e em quarto e último lugar, o que Paulo aprendeu, ele aprendeu, tal como os outros apóstolos, do próprio Jesus. O próprio Jesus pessoalmente ensinou o que Paulo nos repassou, né? Assim como os demais apóstolos. Paulo, em Atos 9, se converte a Cristo após ter se encontrado com ele, e antes de Paulo aparecer publicamente, ele fica no anonimato, por detrás dos bastidores. Nesse período, diz Paulo em Atos, que foi nesse período que tudo que ele aprendeu do próprio Cristo, o que levava ele a crer e afirmar que era também um apóstolo de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Espero que estejamos sendo compreensíveis, tá certo? Então, Paulo é o autor, vemos porque Paulo fez questão de dizer que era o autor, e em seguida nós vamos ver, ainda no primeiro ponto, o local que Paulo escreveu a epístola. Onde Paulo estava? Novamente digo, é inquestionável o local que ele estava, tal como é questionável sua autoria. Ele estava em uma prisão. Vocês podem ler no versículo 1 do capítulo 3 o seguinte: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, ele vai dizer. No capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer: Paulo, o preso do Senhor. E no versículo 20 do capítulo 6, ele vai dizer: Paulo, embaixador de Cristo em cadeias. E não apenas essa epístola, mas nessa mesma prisão Paulo escreve a epístola aos Filipenses, a epístola aos Colossenses, a epístola a Filemon e também a epístola aos cristãos da igreja de Éfeso. Gente, eu não vou chamar de coincidência não, viu? Eu vou chamar de providência, porque tem aqui, neste exemplo de Paulo, de embaixador de Cristo em cadeias, uma lição gloriosa para a gente hoje, contextualizando para hoje. Em que situação Paulo estava? Uma espécie de isolamento social, em quarentena, por ter pregado o Evangelho de Jesus. Mas mesmo estando ali em quarentena, em isolamento social, Paulo utiliza os meios que Deus lhe dá, que é o quê? Que é a carta. A carta, e por intermédio das cartas, Paulo edifica e leva o Evangelho para os crentes em Cristo Jesus em diferentes localidades. É ou não é assim que nós estamos vivendo hoje, com certa semelhança de Paulo? Nós estamos em isolamento social. Os motivos são diferentes, claro. O novo coronavírus, Covid-19, conforme vocês já estão bem informados. Mas estamos não presos, encarcerados, mas estamos dentro de nossa casa, né? Isolados. E eu quero desafiar você a seguir o exemplo de Paulo. Mesmo você estando aí dentro da sua casa, mesmo não estando indo para a igreja, mesmo não estando indo para os ambientes que outrora você costumava frequentar para levar o Evangelho, eu quero desafiar você a seguir o exemplo de Paulo. A mesmo aí, em quarentena, nesse isolamento social, utilizar as ferramentas que Deus te dá para levar o Evangelho e edificar a igreja de Cristo Jesus. Quais são as ferramentas que nós temos? Não são muitas. Eu estou aqui hoje com Davi, por quê? Porque as ferramentas que Deus nos dá são perfeitas, inclusive as que nós estamos desfrutando aqui agora. Utilize as ferramentas que Deus lhe dá.
Pega o seu Facebook, o seu Instagram, né? História do Facebook, história do Instagram, a linha do tempo do seu Instagram, do seu Facebook. Pega aí o seu canal no YouTube, se você tem um, não sei. Pega aí o status do seu WhatsApp, ou o seu próprio WhatsApp, para enviar mensagens, vídeos, para enviar conforto, palavra de ânimo, palavra de edificação. Mesmo estando isolado, faça como Paulo: eu estou isolado, mas o Evangelho não está isolado. Eu estou preso, mas o Evangelho é soberanamente livre. E por intermédio da minha boca, Deus vai soprar o Evangelho para todo mundo, se Ele assim quiser. Para todo mundo, irmão Paulo? Para todo mundo. Utilize o Facebook, o Instagram, o YouTube, o WhatsApp, e use essa ferramenta que Deus lhe deu, para tal como Paulo, mesmo isolado, edificar a igreja de Cristo Jesus e levar a salvação também para aqueles que estão perdidos. Paulo estava preso. Paulo estava naquela espécie de quarentena, mas ainda assim ele estava ali como embaixador e representante de Jesus, levando o Evangelho. Em último lugar, nós temos a questão da data. Nós não vamos nos prender muito aqui. Acredita-se, não com exatidão, ainda não se pode dizer de uma maneira exata, concreta, mas acredita-se que possivelmente essa epístola tenha sido escrita por volta do ano 61 e 62 depois de Cristo, ou seja, 4 anos antes do martírio de Paulo, 4 anos antes de Paulo entrar em um outro cárcere que o levaria ao seu martírio por causa do Evangelho de Jesus. No ano 61 e 62 depois de Cristo, Paulo escreveu essa epístola tão gloriosa e tão maravilhosa que nós estamos aqui estudando. Glória a Deus. Meus irmãos, espero que nós estejamos aí sendo bem compreendidos. Não esqueça de, logo após a nossa aula aqui online, você deixar a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua crítica, né? A sua opinião diferente. Não se esqueça de interagir conosco após nós terminarmos a aula de hoje. Vamos prosseguir, né? Segundo lugar, nós temos o segundo ponto, que tem como título destinatários. Nós fizemos aqui uma análise específica da epístola, vendo quem é o seu autor, vendo em que local ela foi escrita e vendo a data que ela foi escrita. Agora, nós vamos nos direcionar aos destinatários, ao público que Paulo está se dirigindo ao escrever essa epístola. Está dividida novamente aí em 4 subdivisões. A primeira diz o seguinte: a cidade de Éfeso. Em primeiro lugar, nós podemos perceber que o público principal de Paulo ao escrever esta carta era cristãos que habitavam nessa cidade, na cidade de Éfeso. É claro que Paulo ele não tinha ideia, disso eu não tenho dúvida. Paulo não tinha ideia das proporções, né, que essa epístola ia tomar, chegando até nós hoje, depois de séculos. Por essa razão que quando ele escreve essa epístola, ele não escreve pensando na gente, não, ou no contexto cultural que nós estamos inseridos, não. Ele escreve, em primeiro lugar, se dirigindo a cristãos que estavam na cidade de Éfeso. Essa cidade foi uma cidade fundada por volta do ano 10.050 a.C. E quando Paulo, pela primeira vez, visita essa cidade, quando ele escreve aos cristãos que estavam nessa cidade, a igreja já tinha sido fundada, Paulo já havia saído de lá, mas quando ele chega a essa cidade, antes de fundar a igreja, Paulo ele se depara com uma cidade altamente evoluída. A cidade de Éfeso não era uma cidade que estava em processo de civilização. Não era. Era uma cidade, irmãos, praticamente autossuficiente em termos aquisitivos. Próspera, bem estruturada, avançada, bem conceituada. E a base de toda esta estrutura próspera desta cidade, ou os 3 pilares desta cidade, conforme nós podemos ver aqui nesse ponto, eram os seguintes: a base da estrutura e do êxito desta cidade era a política, o comércio e a religiosidade. Vou repetir: a base, eu disse que era uma cidade já bem evoluída, bem conceituada, bem construída, altamente civilizada, e a base de tudo isso que eu falei aqui era o quê? Era a religião, né? Fazer assim que é melhor, né? Tá pegando toda a vida, pronto. Era a política,
era o comércio, e aqui embaixo, mais fundo ainda, era a religião. Eu explico já já porque que eu estou fazendo esse negócio todo aqui, né? Vocês vão entender, vai dar certo. Mas eram essas três bases: política, comércio e religião. No ponto seguinte, né, na subdivisão seguinte, melhor dizendo, que traz como título a religiosidade em Éfeso, nós percebemos que a base das bases da cidade de Éfeso era a religião. Por isso que eu fiz isso: política, comércio, e a base aqui mesmo de tudo era a religiosidade. O que movia essa cidade, quando Paulo chega ali, naquele momento, era a religião. Era a religiosidade, era a espiritualidade, as crenças religiosas que havia no meio daquele povo, né? Hoje em dia nós vemos muito isso em algumas cidades, né? Inclusive aqui no estado do Ceará. Isso não é novidade. Mas a religião era que movia a política, era que movia o comércio, a economia, e que consequentemente trazia prosperidade e o bem-estar para o povo, principalmente a religião. E dentro da religião que era praticada na cidade de Éfeso, havia uma infinitude, uma variedade de divindades, porque era uma religião de crença politeísta. Eu vou pedir até o Davi, dá só aqui, por favor, viu? Pronto. Era uma religião de crença politeísta. E o que é que eu quero dizer com isso, com crença politeísta? Vocês sabem, era uma religião que tinha crença em vários deuses. E a divindade que se destacava naquela cidade, conforme nós podemos perceber lendo o livro de Atos principalmente, né, que registra a chegada de Paulo até ela, a divindade que mais se destacava era uma divindade, uma deusa chamada Diana, né? Tinha até um templo nessa cidade, que foi um templo exclusivo para essa deusa chamada Diana. E quem era essa deusa, irmão Paulo? Vou aqui ler para vocês resumidamente. Era uma divindade que fazia parte da mitologia greco-romana, conhecida como filha do deus Júpiter, também uma das divindades nas quais ele acreditava, e também conhecida como uma irmã de Apolo, outra divindade também bastante conhecida na mitologia greco-romana. E era adorada como a deusa que promovia fertilidade e maternidade. O templo que foi construído para essa deusa, conforme eu falei para vocês, que ela tinha um templo só para ela, era conhecido naquela época como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Veja o quanto essa cidade era bem avançada, também em termos religiosos. O templo de Diana era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E neste lugar, neste templo, sacerdotes e devotos ofereciam sacrifícios à deusa Diana, e em suas cerimônias tinham relações sexuais, intimidades sexuais, crendo que através destes ritos receberiam da deusa Diana fertilidade e maternidade. Aqui, Davi, obrigado, viu? Fertilidade e maternidade. Veja só que tipo de divindade eles adoravam, não é, irmãos? Divindade que nos seus cultos havia intimidade sexual, relação sexual, prostituição, se relacionavam publicamente ali sexualmente falando, né? Acreditando que através daquela relação sexual a deusa Diana lhes daria a graça da fertilidade e da maternidade. Então, nessas duas primeiras subdivisões nós vemos como esta cidade era bem construída em termos aquisitivos, e nós vemos o quão forte era a religiosidade nessa cidade. Aí é onde nós vamos para a terceira subdivisão, que tem como título a Igreja de Éfeso. Veja só, eu falei tudo isso, né? E o comentarista também falou tudo isso, para você entender o que estava diante de Paulo. A responsabilidade e o desafio que Paulo tinha. Chega numa cidade autossuficiente em termos aquisitivos, que já tinha a sua religiosidade própria, religiosidade essa que estava inserida na economia, que estava inserida na política, que estava inserida no comércio, que estava inserida na cultura. Então veja que responsabilidade Paulo tinha, mas ainda assim Paulo aceita o desafio e chega nessa cidade pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo durante
3 anos. Grave bem isso. Ele fica durante 3 anos nessa cidade pregando o evangelho. E quando ele chega, qual a primeira coisa que Paulo vai fazer para começar a alcançar as pessoas que ele precisava de ouvir a salvação? A primeira coisa que Paulo vai fazer, irmãos, é procurar pessoas que moram naquela cidade e que já haviam crido em Jesus. Perceba que Paulo não é autossuficiente. E Paulo também não é displicente. Não é autossuficiente achando que pode fazer tudo só. E não é displicente a ponto de não utilizar-se de estratégias. Porque Paulo, quando ele se aproxima destes irmãos, que estão registrados aí em Atos 19, do verso 5 ao 7, quando ele se aproxima destes discípulos, desses 12 discípulos de João, quando Paulo se aproxima deles, Paulo se aproxima com o intuito de se unir a eles e de junto com eles, que já conhecem a cultura daquela cidade, que já conhecem a linguagem dos cidadãos daquela cidade, Paulo se ajunta a eles para proclamar junto com eles o evangelho. Então, inicialmente, Paulo se encontra com esses 12 discípulos e, junto com eles, se propõe a pregar evangelhos. Mas não apenas isso. Paulo não era apenas um estrategista, mas Paulo se une a eles e revela para estes irmãos que até então não conhecia algo superior ao batismo de João, algo superior ao batismo nas águas. Paulo se aproxima deles e anuncia para eles que existe uma experiência muito mais poderosa do que a experiência do batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eles até então não conheciam, mas Paulo se aproxima deles, junto com eles prega o evangelho e fala para eles que era necessário que o Espírito viesse sobre eles, a fim de que eles pudessem alcançar aquela cidade no poder, na graça e na força do Espírito Santo. E é o que acontece, irmãos. Irmãos, é isso que Deus faz. Quando existem pessoas, Deus não precisa de muitas pessoas para trazer um avivamento numa cidade, não. Deus precisa apenas de pessoas sinceras e comprometidas e que vivam o seu evangelho e que preguem no poder do Espírito Santo. É isso que Paulo faz com estes homens e inicia ali um grande avivamento naquela cidade. E é assim que Deus faz. Os grandes avivamentos, seja em Éfeso, seja o avivamento, irmãos, que veio no continente europeu, através de John Wesley, o avivamento metodista, seja através de Jonathan Edwards, de homens como Charles Spurgeon, de homens como David Bryan, de todos os registros de avivamento no país de Gales, todos eles começaram assim, com poucas pessoas, com poucos homens, mas pessoas que viviam o evangelho, que utilizavam-se de estratégias para pregar o evangelho, mas que acima de tudo pregavam no poder do Espírito Santo. E foi assim que aconteceu com Paulo. Paulo chega na cidade de Éfeso, junta-se a esses homens, começa a pregar o evangelho em sinagogas, ao ar livre, e o Espírito Santo, através deles, vai trazendo um avivamento sobre aquela cidade. E o avivamento é tão grande que muitos, em alta voz, chegam a dizer: esse homem está virando a nossa cidade de cabeça para baixo, o mundo de cabeça para baixo, mas na verdade estava botando de cabeça para cima, porque estavam levando a eles o evangelho de Jesus. Então Paulo prega o evangelho com demonstrações poderosas de sinais, de milagres, enfermos eram curados, demônios eram expulsos, sim, com fortes demonstrações de milagres. Pessoas pegavam os lenços, pegavam os aventais de Paulo e com os lenços e aventais, pessoas eram curadas. Veja só que avivamento Deus faz por intermédio da vida deste homem na igreja de Éfeso. E a partir desse avivamento, com tantas pessoas crendo no evangelho de Cristo e vendo que ali já havia um número considerável de pessoas que creram em Cristo como Salvador e que receberam o batismo nas águas do Espírito Santo, o que é que Paulo faz? Paulo funda ali essa maravilhosa igreja que é a igreja de Éfeso. Glória a Deus por este avivamento tão glorioso, né, meus amados irmãos? Igreja é essa que posteriormente, nós sabemos que Paulo sempre fazia isso, fundava a igreja, era implantador de igreja, fundava a igreja, saía para outro local, e após ter implantado a igreja de Éfeso, pregando ali 3 anos, Paulo sai daquele local. Paulo, ele se despede da igreja, em Atos 20, versículo 31, você vai ver isso, sai daquele local, se despede da igreja, e após Paulo, outros grandes líderes lideraram aquela igreja de Éfeso.
nos quais foram Apolo, seu grande parceiro de ministério, Timóteo, seu filho na fé, Irineu de Leão, um dos pais da igreja que viveu no primeiro século, o próprio apóstolo João também liderou essa igreja fundada de Paulo, e por último, o comentarista não vai citar aqui, mas o grande bispo Policarpo, um dos pais da igreja, muito conhecido até hoje, também pôde contemplar e pastorear essa igreja fundada por Paulo, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por último, nós agora vamos ver a saudação de Paulo para essa igreja. Ele fundou a igreja, saiu da igreja depois de tê-la implantado, deixou lá líderes, presbíteros, bispos, mas após ter saído ele vai se dirigir a ela novamente. E ele se dirige com essa saudação tão gloriosa que nós já lemos aqui no início da nossa aula. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Veja, ele dá duas características aos que estavam ali em Éfeso: santos e fiéis. Todo crente, irmãos, que nasceu de novo, nesta saudação, de Paulo, nós percebemos isso, ele ensinando isso, que todo crente que nasceu de novo é santo. A crença católica e alguns na crença evangélica também querem nos levar a crer que santo de verdade mesmo, talvez é só um pastor, presbítero, diácono, ou seja, qual for o título que ele possua. Que santo mesmo é aquele pregador, irmão Paulo, que quando prega, fogo cai e a unção de Deus desce. Existe essa crença no meio protestante, é verdade, acredito eu, da crença católica, que diz que nem todo fiel católico é um santo, mas somente aqueles que a igreja reconhece como santo e canonizam como um santo homem de Deus. Mas Paulo está dizendo aqui: todos vocês que nasceram de novo e que foram alcançados pelo plano eterno da salvação são santos e são fiéis em Cristo Jesus. Paulo inicia a carta dando esta maravilhosa saudação: pela vontade de Deus eu sou apóstolo, e aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei e o nosso Salvador. E assim nós encerramos o nosso segundo ponto e vamos agora iniciar o terceiro ponto e caminhar já para a conclusão da nossa aula. O que vocês estão achando? Está bacana? Está uma bênção? Depois quero ouvir aí testemunhos, viu? De como essa lição ajudou a esclarecê-los. Vamos lá, pessoal. Terceiro ponto. Avancem comigo. Terceiro ponto tem como tema, tem como título, melhor dizendo, propósito e mensagem da epístola. Agora a gente vai ver o propósito da epístola ter sido escrita e a mensagem dessa epístola. Perceba que nós estamos seguindo uma ordem lógica, né? Vimos o autor da epístola, o local que a epístola foi escrita, a data, para quem foi escrito, e agora nós vamos ver o propósito e a mensagem dessa epístola. E aqui eu preciso ler com vocês, então tenham paciência que agora nós vamos ler junto. Você acompanha aí, viu, na sua revista e vai me ouvindo enquanto nós lemos. O propósito da epístola. O propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Como em outras como? Como em outras, exemplo clássico, como as duas epístolas de Paulo a Coríntios. Tanto na primeira epístola de Paulo aos Coríntios como na segunda, ele vai tratar de problemas que tinham na igreja de Corinto. Em primeiro lugar, na primeira epístola, ele vai tratar da infantilidade e da imaturidade de muitos que ainda estavam ali dentro da igreja de Corinto. E na segunda epístola, ele vai tratar de defender o seu ministério apostólico, que estava sendo criticado por muitos que faziam parte daquela igreja. Então essa, ao contrário da epístola aos Coríntios, essa, ao contrário da epístola que Paulo escreve aos cristãos que estavam na igreja lá em Galácia, onde Paulo vai mostrar que tanto a circuncisão como a circuncisão em Cristo nada é, mas é em Cristo que importa a circuncisão do coração. Nesse problema, Paulo vai tratar dos problemas que muitos tinham de ver de forma errada a circuncisão e a incircuncisão. Então essa epístola é diferente também dessa, porque nessa epístola, diz aqui o comentarista, Paulo não vai tratar de nenhum problema específico.
Era uma igreja, assim, era uma igreja, eu posso até dizer que muita gente queria pastorear, porque não era tão problemática. Então vamos continuar a leitura. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões, alguns questionamentos. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magias que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Uma pausa. O que é mundo helênico, irmão Paulo? Me explique aí, pelo amor de Deus, para não ter que dar uma pausa na aula e olhar aqui na internet. Resumo. O mundo helênico tratava-se de um período onde todas as demais nações eram influenciadas pela cultura grega. Trata-se de um período que, principalmente graças ao rei da Pérsia, Alexandre o Grande, com as suas grandes conquistas, graças às suas grandes conquistas, que conquistou vários territórios e vários locais, vários lugares, graças principalmente a este rei, muitas nações, principalmente ali no Oriente Médio, eram influenciadas pela cultura grega. Por isso ele está dizendo mundo helênico, Era um período onde várias nações estavam sendo influenciadas pela cultura grega, literalmente sendo influenciada pela cultura grega, que tinha várias crenças que iam contra o cristianismo. É por isso que o comentarista vai dizer aqui que Paulo ele tem essa preocupação de instruir os novos convertidos que faziam parte desse mundo helênico, porque no mundo helênico e na cultura helênica, na cultura grega que influenciava muitos daqueles que moravam ali em Éfeso, existiam algumas crenças que iam contra o evangelho. Algumas delas, primeiro, na cultura grega, eles não acreditavam na ressurreição de mortos. Quando Paulo vinha dizendo que Jesus ressurgiu dentre os mortos, e porque Jesus ressurgiu dentre os mortos, nós podemos crer nele e ser salvo pela graça mediante a fé nele, quando muitos ouviam isso, que eram influenciados pela cultura grega, ficavam assim, tratando com desprezo, porque na cultura grega não se acreditava na existência da ressurreição. Na cultura grega, o que eles acreditavam era na existência da reencarnação. Era a crença popular entre eles. Ressurreição não, mas a reencarnação sim. Sem contar a crença que a cultura grega tinha forte no politeísmo. A cultura grega era uma cultura que louvava e que acentuava essa crença politeísta, crença em várias divindades. Por isso que Paulo, sabendo que tem muitas pessoas novas convertidas que vinham deste mundo, ele trata de se preocupar com elas, Porque tinham essas religiões de mistérios, de magias e de doutrinas que iam contra a palavra de Deus. Vamos prosseguir. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra aqueles crentes, esses crentes que eu falei agora há pouco, que Cristo está no controle do universo inteiro. Dizer isso para alguém que tinha toda a sua crença fundamentada na cultura grega era algo terrível. Dizer que o filho de um carpinteiro, que morreu como um criminoso, sendo levado à pena de morte pelo Império Romano, numa cruz, poderia salvar, para eles isso era uma loucura. É por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, que também eram influenciados pela cultura grega, ele vai dizer, para alguns, para os judeus, é escândalo a mensagem da cruz, para os gregos é loucura, mas para nós é sabedoria de Deus e salvação para todos aqueles que nele creem. Então Paulo faz questão de instruir esses, que Cristo é o verdadeiro Deus, que ressurgiu dentre os mortos e que pode nos salvar dos nossos pecados e que está no controle do universo inteiro. Não é Zeus, não é Júpiter, não é Diana, não é Apolo, não é Poseidon. O que Paulo está dizendo é que Cristo é que reina desde agora e para todo sempre. A Ele honra, a Ele glória e a Ele seja dado todo louvor. Vamos prosseguir. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. Agora é outro. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, bebedeiras,
Mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Outro problema. Conforme nós vimos no ponto anterior, existiam certos pecados que estavam inseridos na cultura grega. Prostituição, que fazia parte das cerimônias do culto. Relações sexuais ilícitas, que faziam parte das cerimônias do culto. Embriaguez, que era um elemento necessário, né, na cerimônia de muitos cultos a divindades ali, grega, o deus Baco, o deus do vinho, né? Era necessário que nas cerimônias eles se embriagassem, embriagados tivessem relações sexuais, tudo fazendo parte da cultura grega. Paulo, vendo tudo isso, ele vem dizer que se eles crescem em Cristo, eles não deveriam apenas crer, mas com forma de gratidão a Deus, seguir um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Prosseguindo, destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Isso aqui nós não vamos demorar, porque nós já tratamos no primeiro ponto. Paulo, através dessa epístola, também quer ensinar os cristãos que a salvação é para judeu e é para gregos, é para judeu e é para gentio, é para judeu e é para romanos, que a salvação é para todos. E em Deus, diz Paulo, e em Cristo não existem vários povos, várias etnias, ou várias raças, ou várias tribos, ou várias nações. Em Cristo nós somos um só povo. Em Cristo todo muro de separação cultural, todo muro de separação étnica, todo muro de separação racial, todo muro de separação geográfica, em Cristo tudo isso é derrubado, e nós somos um só corpo, cujo cabeça é Cristo. Como diz Paulo, somos um só corpo, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Por isso nós devemos viver, e Paulo vai destacar que nós devemos viver em unidade em Cristo Jesus. Sobre essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de defender as múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja e sobre o corpo de Cristo. Na segunda subdivisão, do terceiro e último ponto, para nós encerrarmos, nós temos a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Conforme eu disse para vocês no começo da aula, o propósito dessa epístola é, nos 3 primeiros capítulos, mostrar como Deus, através de Cristo, salva a igreja. E nos 3 últimos capítulos é mostrar como a igreja, que é corpo de Cristo, deve se comportar tendo sido salva por Cristo. Então, as duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, capítulo 1, do verso 3 ao 5, a atuação do Espírito Santo como penhor, como selo da experiência de salvação, do capítulo 1, dos versos 13 ao 14, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, do capítulo 2, do verso 1 ao 16, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, no capítulo 3, verso 5, um novo estilo de vida baseado na unidade e na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, está vendo? Eu falei com vocês anteriormente, doutrina teórica, fé teórica e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus faz e do que Deus espera que a igreja faça. Que, meus irmãos comentaristas, eu estou gostando, viu? As demais lições espero que seja tão bom quanto essa, mas como ele foi feliz. Está aqui outro breve resumo da epístola. É uma epístola que mostra o que Deus fez e que mostra o que Deus espera que a igreja faça.
Os 3 primeiros capítulos mostram que Deus fez, nos salvou de graça, por intermédio da graça, mediante a fé. E nos 3 últimos capítulos ele vai mostrar o que ele quer que você faça, não para ser salvo, mas porque já foi salvo, não para alcançar a salvação, porque o que era necessário para se alcançar a salvação já foi feito na cruz, e o que você deve fazer é só aceitar pela graça mediante a fé. Mas o que você deve fazer, não deve fazer com o intuito de receber algo, mas porque já recebeu algo, porque já foi salvo, você vai fazer o que Deus quer que você faça. A epístola vem com esse objetivo, mostrar o que Deus fez e o que Ele espera que a sua igreja faça. A conclusão: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações da vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor merecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exaltações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, o cabeça da igreja, a batalhar contra a força das trevas. Glória a Deus. E assim nós encerramos a nossa primeira EBD online. Gente, muito obrigado por vocês ficarem até o final. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez quero dar graças ao meu bom Deus, né? A nossa irmã Rita pelo espaço concedido para nós estarmos aqui hoje. Ao nosso irmão Davi, que ficou aqui, já você não Davi, né? Mas está aqui atrás das câmeras, que até agora teve o cuidado e a paciência de estar aqui conosco. Então, louvado seja Deus por esta aula. Eu quero encerrar aqui fazendo 2 pedidos para vocês. Primeiro, interajam aqui embaixo no vídeo. A aula acabou aqui no vídeo, mas vamos dar continuidade aqui embaixo. Deixe a sua dúvida, a sua pergunta, né? A sua crítica, o seu questionamento. Aqui embaixo nós vamos estar aqui também no grupo, vamos estar debatendo com você. E o segundo pedido é que você compartilhe. Compartilhe aí nas suas redes sociais, no seu Facebook, compartilhe no seu Instagram, compartilhe se você tiver um canal no YouTube, divulgue no seu canal no YouTube e principalmente através do seu WhatsApp. Compartilhe em todos os grupos da igreja local que você faz parte e das demais igrejas que vocês acham que vão também ser edificadas com este ensino. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, fico por aqui e desejo que todos fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus, um ótimo santo e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.